Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde temos estudado as epístolas de maneira cronológica. Nesse momento estamos estudando a epístola de 1 aos Coríntios, entendendo o que Pedro diz, falando que Paulo escreve coisas difíceis de entender. Mais um desses. Na verdade, o último episódio foi um desses, um pouquinho mais denso e pesado. O episódio de hoje continua do mesmo jeito, assim, sempre trago o capacete se a gente estiver lendo algo de Paulo, mas ele vai falar um pouquinho, né, sobre uma questão que a igreja de Corinto estava passando, que era uma carne sacrificada aos ídolos. Hoje a maioria de nós não vai lidar com um cenário assim deliberadamente, mas é muito importante que nós entendamos o que é trazido aqui, que é a responsabilidade que nós temos de amar e como isso vai definir o nosso comportamento. Então vamos ler 1 Coríntios 8, começando no versículo 1. Quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Pois, ainda que existam os supostos deuses, seja no céu e seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, quando comem da carne sacrificada ao ídolo se contaminam, pois têm a consciência fraca. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comemos. Mas cuidado para que essa vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa do templo de ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim, o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Então, amados, qual que é o ponto que Paulo traz aqui? Para essa galera que vivia debaixo de uma cultura onde se tinha um panteão grego e uma cultura pagã de sacrifícios e consagrar alimentos, Paulo está dizendo, esses ídolos, esses deuses, eles não existem, eles não são nada. O que eles poderiam fazer? Então, ele está falando, você que tem um entendimento que isso não é nada, come. Em que tipo de ocasião? Essas consagrações, esses sacrifícios aconteciam muito em festas, em eventos, em até, por exemplo, jogos, se tinham isso, e muitos cristãos agora se abstinham de participar disso. Paulo está falando para os que têm a consciência fraca, quer dizer, o cara tá, eu tô de boa, eu tô lá pelos outros, eu sei que isso não vai afetar porque só existe um Deus, ele é o meu Senhor, Jesus Cristo, então que diferença a comida pode fazer para mim? Ele tá falando, passa por cima disso então. Agora ele tá falando, se você tiver a consciência ferida, quer dizer, o cara tá, eu não sei, ele tá falando, se não tiver a certeza, essa convicção, então não faz, não fere a consciência. Talvez você não tá no lugar de maturidade para fazer isso. Para alguns, aquilo era muito forte ainda, falando sobre uma vida, talvez, de devoção passada. Então Paulo tá dizendo, escute sua consciência. Se você não está vendo problema, cara, nada te condena. Se você está vendo problema, não faça. Então, ele apresenta aqui algo. Agora, o importante, ele fala não a respeito de si mesmo. Ele fala para a gente pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Então, ele está dizendo, mesmo se você puder, tiver de boa, não estiver vendo problema, se um irmão fraco estiver comendo, aí você vai fazer talvez ele tropeçar. Então, o que Paulo diz? Problema do irmão fraco, ele não tá sabendo os direitos dele, vai lá e faz como você quiser e briga com ele por ser fraco de entendimento. Não é bem isso que ele diz. Paulo diz, é melhor nunca mais comer carne do que fazer o meu irmão tropeçar. Amados, aqui Paulo traz pra gente algo a respeito da cultura da igreja e do evangelho, que é pesado. E eu acho que a maioria de nós ainda não entendeu e não tem praticado isso. Que o amor tem maior peso do que a minha própria liberdade.
a fim de que é melhor não fazer o que eu posso fazer para amar quem eu devo amar. Paulo fala a respeito de até abrir mão de direitos que eu tenho, coisas que me são permitidas e lícitas, por causa do amor que eu tenho aos meus irmãozinhos em Cristo Jesus. Meu irmão, Paulo está dizendo que ele está pronto para abraçar uma restrição dietária o resto da vida, por causa do irmãozinho dele em Cristo Jesus. Eu já falei mais cedo, que às vezes a gente olha para Paulo como um cara brigão e a gente não entende qual que é o nível de amor com o qual Paulo está, inclusive, trazendo essas exortações. Vamos lá, sinceramente, você que ama um churrasquinho, imagina você dizer, cara, eu prefiro nunca mais comer carne do que fazer o meu irmãozinho tropeçar na fé. Esse não é o mesmo tipo de atitude que tem o cara que vai criticar o irmão fraco na fé. Vai criticar, você nem sabe, você pode, você não tá fazendo isso, você é besta, você... Não é isso que Paulo ensina. Não é para você devorar o seu irmãozinho, é para você amá-lo, servi-lo em Cristo Jesus, e é melhor deixar de fazer o que pode para amar quem deve. Então, cara, isso é muito forte. Muitos querem brigar pelos seus direitos, mas Paulo desiste dos seus direitos por amor. Não devemos ferir os nossos irmãos. Cara, essa desistência do que se pode fazer é muito forte. O conhecimento dá ocasião à arrogância. Tem gente que conhece, sabe o que pode, mas isso dá lugar à arrogância. Ele quer brigar com quem não conhece, com quem não entende, com quem não sabe, mas o amor edifica. Qual que é a edificação que experimentamos no amor? Se você não destrói, não despedaça o seu irmãozinho, mas ao invés disso você serve ele em amor, ele vai crescer em maturidade, ele vai crescer em conhecimento. Muito provavelmente ele vai chegar no momento onde ele mesmo vai entender, ele tem um conhecimento forte e ter crescido na fé. Mas ele não vai chegar lá se ele for despedaçado por você. Então, amados, não é sobre a gente ficar brigando sobre o que pode e não pode, mas sim sobre não deixar de praticar o que devemos. E devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu vejo muitos cristãos brigando pelo seu conhecimento do que podem ou não podem fazer, sabe? Mas muito menos ênfase no que nós devemos fazer. Paulo está dizendo que era melhor deixar de comer carne. Você está entendendo? Era melhor de deixar fazer algo lícito, por quem não entende que pode, do que praticar à custa do que não entende. Amados, ainda vamos ver no capítulo 13 mais sobre o amor e o lugar de prioridade que o amor tem que ter nas nossas vidas, mas a realidade é essa, que mais do que brigar sobre conhecimento, deveríamos estar prontos a amar por edificação. A comida sacrificial, consagrada, não é muito um contexto dos nossos dias. Vamos tentar aplicar isso de maneira contemporânea, com algo que Paulo está dizendo que não é algo que é pecado, mas é visto por alguns como algo impuro. Tentar trazer para os nossos dias essa conversa. Com certeza já ofendi muita gente até aqui, acho que agora vou ofender um pouco mais, porque ler o Paulão na brincadeira, pregar as escrituras é assim. Mas vamos lá. Não estou dizendo quem é que tem razão, eu quero só tentar pensar numa discussão plausível. O que diz que pode comer um tipo de alimento, o outro que diz que não pode. Mais do que quem tem razão, Paulo disse que é melhor não comer do que fazer o irmão tropeçar. Pensa que não pode fazer tatuagem, outro pensa que pode. Mas para Paulo, era melhor não fazer tatuagem, mesmo se fosse lícito, do que fazer meu irmão tropeçar. Então, outro vai falar se pode ou se não pode escutar música secular. Mas para Paulo, era melhor não escutar música secular sendo lícito, do que fazer o irmão tropeçar. E a maioria de nós está pronto por brigar para os nossos direitos, mas a maioria de nós não está pronto para abrir mão dos nossos direitos por causa do amor. Amados, tudo é lícito, nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A maturidade é optar pela rota que traz edificação, inclusive a edificação dos meus irmãozinhos em Cristo Jesus. Sabe, nós somos às vezes, acho que tão traumatizados com a religiosidade que muitas vezes nós nem conseguimos dar valor ao zelo das pessoas que às vezes foram alcançadas nesse contexto. Sabe, é verdade que tem muita gente que está cobrando regras que são feitas por homens, que não são exigências de Deus, e é errado fazer isso quando se cobra regras por homens, enquanto se desobedece a Deus. Que tem gente que está tão encucado com obedecer às regras feitas por homens de sua denominação, tradição, que por causa disso eles deixam de obedecer mandamentos do Senhor, inclusive esse de amar, alcançar e servir o seu irmão. Mas muitas vezes eu vejo do outro lado, pessoas são tão traumatizadas com uma religiosidade que assim que eles veem uma pessoa que está lá seguindo a sua consciência, não pode fazer isso. Cara, olha que maneiro, essa pessoa está deixando de fazer algo de um lugar de temor, zelo. E se em vez
da gente só jogar fora o irmãozinho, a gente dá valor ao fato de que ele está seguindo sua consciência aqui. Trazer um amadurecimento, um ensino, talvez para que ele chegue no ponto onde ele perceba que é permitido, mas nem tudo que é permitido é necessário. Você está entendendo? Então, é isso que nós precisamos entender, né? Tem coisas mais importantes, especialmente, né, nós vemos em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Existem coisas muito mais importantes do que nossa próxima refeição. Eu digo isso não só a respeito da comida literal, mas das coisas da vida mundana. Eu digo a vida no mundo, a vida na terra. Sabe, as coisas do céu são mais importantes do que isso. Então, eu vejo muito falando sobre isso. Temos que pensar nas coisas do alto. Às vezes, abrir mão de fazer, né, coisas porque amamos os nossos irmãos. Por exemplo, eu não entendo, né, não entendo que é errado tatuagem, não vejo isso como errado. Mas mesmo que eu acho que pode e acho maneiro, eu não tenho. Por quê? Porque eu quero pregar para quem não gosta de tatuagem. Inclusive, eu quero pregar no Oriente Médio. Entendo que um dia, né, talvez Deus vai abrir as portas para eu pregar naquele lugar. E para eles isso não é culturalmente bem recebido. Então, eu vou abrir mão de fazer algo que eu posso para fazer algo que eu devo, né? E isso é algo pessoal. Cada um deve, né, seguir o Espírito Santo. Você pode perguntar para ele, seguir essas orientações. Talvez vão haver divergências. Talvez você vai querer discutir, né, com isso. Mas o ponto é, mesmo que eu entenda isso como algo lícito, não é o que eu preciso fazer. Porque eu sou livre para fazer essas coisas, mas eu sou escravo de Cristo. Você está entendendo? Então imagine se nós fôssemos uma igreja que prioriza amar os irmãos mais do que brigar por seus próprios direitos e interesses. Imagina quantas menos brigas a gente ia ver na internet, guerra nos comentários, né? E gente, eu não tô falando de qualquer confrontação. Muita confrontação é baseada no amor, que mesmo no canal eu dou espaço para muitos de vocês que discordam do que eu tô falando, porque eu vejo o lugar que vocês estão discordando em amor. Gente que escreve de maneira cordial, educada, preocupada e termina numa nota de intercessão. Eu fico feliz de ver isso. Quer dizer, pensa comigo, essa pessoa acredita que eu tô errado numa convicção. Ela tá gastando tempo para falar sobre, num jeito que ela tá falando isso em amor, e ainda eu sei que essa pessoa vai estar intercedendo por mim. Quer dizer, eu creio que se eu realmente estiver errado, alguém tá intercedendo em meu favor, eu vou ouvir o Senhor falando comigo, isso vai somar, acrescentar, né? Se não for o argumento da pessoa, talvez eu precise ser tocado pelo Espírito Santo, mas se for um espaço que a gente tem ponto para divergência, talvez a gente vai continuar divergido, mas em amor e pregando o Evangelho de Cristo. Então por que eu digo isso? Não tô falando sobre... Não é um ursinho carinhoso também que não pode discordar. A gente vai discordar, a gente vai ser afiado um com o outro para nossa mútua edificação, mas o lugar disso vem, né? O lugar de onde isso vem é o amor. Agora imagina se nós realmente deixarmos o amor ser uma prioridade. Eu acho que isso mudaria muito como fazemos as coisas. Eu acho que tem muita gente que ia parar de desprezar o seu irmãozinho, começar a admirar a devoção que ele tem do lugar que é o entendimento que ele tem, o conhecimento que ele tem. Então, eu acho que a maturidade vai nos levar a um lugar onde a gente ama o corpo de Cristo e ama os nossos irmãos em Cristo a ponto de abrir mão dos nossos direitos, né, das coisas que podemos fazer, para fazer o que nós devemos fazer. E o amor nós devemos a todos e devemos amar os nossos irmãos em Cristo. Então, diz para mim o que é a respeito desse capítulo, né, o 8º capítulo da Epístola aos Coríntios. Não era o 8º na época, hoje, né, foi dividido assim para referência e para nossa pesquisa e leitura. Mas o que desse segmento mais falou com você, né, e qual a maneira prática de viver isso? Se você foi confrontado ou confortado por algo nesse episódio, compartilhe conosco nesse mesmo espírito de mútua edificação. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio.